Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do podcast Pensamento Renovável. O meu nome é Catarina Costa e hoje vou estar à conversa com o João Salgado, CEO da Ambient, Fábio Souza, engenheiro mecânico da Ambient, e Iago Novas, engenheiro de projeto da Airzone. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Iago por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje connosco a debater temas, de certo, muito interessantes e pertinentes. E começando então pelo Iago, gostava que nos falasse um pouco acerca do seu percurso, qual é que é a sua educação, como é que foi parar à Airzone, para também o conhecermos um bocadinho melhor. É comprido, é comprido, mas tentarei. Antes de máis, obrigado a Ambiente por ofrecer esta oportunidade. Tamén desculparme de forma directa, porque, bueno, acho que o meu portugués é bom, mas obviamente non é perfeito, así que cualquier coisa que non perceban, sen problema ningún, non teño ningún problema en repetir. Eu sou enxeñeiro químico, bueno, saín da Universidade de Vigo, estaba nas refinerías, bueno, facendo análisis de máquinas, de equipamentos, e, bueno, acabei neste sector, no mundo da distribución, por unha valga de emprego, unha oferta de traballo que encontrei. Acabei no sector da climatización, nun distribuidor. De aí pasei a outro distribuidor un bocado máis grande da zona de Vigo tamén, de Pontevedra, ata que há 5 anos, no 2020. Recordo ben porque foi xusto antes, o mes antes da pandemia, de ficar todos encerrados na casa. Pois desde esa estou aquí a traballar como enxeñeiro de proxectos de Airzone. Pouco a pouco, 6 meses despois, comecei xa tamén co mercado portugués. Tirei títulos, estiven tamén a facer aulas en portugués, obviamente, porque é importante. E aquí estou, pouco a pouco, sementando tamén pues non é fácil, non é complexo o tema de Airzone. É moito simples a nivel usuario, mas complexo a nivel de tens que ter en conta moitas coisas. Muito bem. E temos também aqui o Fábio Souza, que se estreia hoje também aqui no podcast. Fábio, faz aí o teu resumo. Quem é que tu és, de onde vens, para onde vais? Ora, boa tarde a todos. Eu sou o Fábio Souza, licenciei-me em Engenharia Mecânica aqui no Politécnico de Viseu. Vim aqui trabalhar paiamente o meu primeiro emprego e estou aqui mais responsável na parte do AVAC e vamos também ver o que a Airzone consegue complementar nos serviços que já oferecemos. Muito bem. Este também é o meu primeiro emprego, nunca tinha trabalhado antes e vim para cá estagiar e cá fiquei. Pronto, muito bem. Ok, então, olha, tirando aqui aquilo que salta de imediato à vista, efetivamente o teu português é fabuloso, é quase tão bom quanto o meu espanhol, quase. Tu és galego, portanto, tu não tens desculpas. Para os galegos, o português é um bocadinho mais fácil. Fomos durante moito tempo o mesmo país, entón, pois, somos irmãos, basicamente. Certo. E na Airzone fazes o mercado de Portugal, obviamente, que é uma coisa interessante que as empresas que trabalham a partir de Espanha olham sempre para Portugal como uma região região com um bocadinho mais de autonomia, mas a diferenciação numa empresa espanhola quando olha para o mercado português é curiosa, porque a Espanha olha para Portugal de uma forma que Portugal não olha para a Espanha. Ou seja, as empresas de Portugal parece-me que, tirando honrosas exceções, têm sempre mais dificuldade em internacionalizarem-se para a Espanha. Em olhar para o mercado espanhol como um mercado adicional, apesar de, na economia portuguesa, a Espanha ser um destino muito forte das nossas exportações, é o nosso maior
parceiro comercial, mas ainda assim, do ponto de vista comercial, são poucas as empresas portuguesas que atuam no mercado espanhol e são ainda menos as empresas internacionais que escolhem Portugal para colocar as suas delegações e trabalhar o mercado de Espanha a partir de Portugal. É claro que as dimensões do mercado, 10,5 milhões versus 40 milhões de habitantes, têm a sua importância nesta lógica. Os números do PIB também são aqui um bocadinho diferentes, mas é muito neste setor das energias renováveis, da climatização, da eletricidade, enfim, todo o ecossistema que está aqui à nossa volta. É muito comum encontrarmos empresas que trabalham a partir de Espanha o mercado português. A Airzone é mais um exemplo disto, sendo que, no caso, a Airzone é mesmo uma empresa espanhola. E como é que, desde já, lançava-te aqui um desafio? Em que medida é que, por exemplo, a Airzone se diferencia da Zenio? Também é uma empresa espanhola. Sí, a ver, a Senio tamén é unha empresa española. Sí que facemos coisas en moitos mercados semellantes, de facto nalgún ámbito do sector somos concurrenza. Os nosos gateways, pois para integración en cap and cheese, Modbus, sí que eles especializáronse se callar no sector da integración, de desenvolver módulos ou gateways para máquinas da VAC, para facer integrações. Están a facer tamén un bon traballo, xa non posso dizer nada, mas aí digamos que engloba certo produto da Senio, mas dá para facer máis coisas. Pois temos o bon que temos nós é que temos moito produto que serve para moitas coisas, desde unha alternativa ao multi-split a ter unha máquina sempre por espazo, unha split de parede nos cuartos, por exemplo. O sea, temos unha alternativa que funciona moito ben a ter iso, a ver sempre unha máquina aí a facer ruido. Temos unha forma de integrar o ar con o pavimento radiante, con aerotermia, con AQS, a través dun mesmo comando. O sea, vendemos un sistema que, a través dos algoritmos, dá eficiencia tamén é importante, que o mercado dos gateways, que aí sí que somos a concurrenza se calla directa da Senio. Non só existe a Senio, pode ser tamén a Íntesis, que son fabricantes moito fortes, que levan moito tempo tamén facendo as coisas ben. Somos un máis. A Honeywell, a Tado, também são empresas... Obviamente. A BMS, são empresas que concorrem com a Airzone e muitas categorias. Eu acho que há uma característica que é claramente diferenciadora da Airzone de outras empresas que têm por base o controle e a qualidade do ar, onde a Airzone vai um bocadinho mais à frente do que as demais. Tem a ver numa questão que tu já falaste aí, que é basicamente... não lhe vou chamar substituição, mas a diferença de arquitetura entre a utilização de unidades multi-split para apenas uma unidade de ar-condicionado. Ou seja, isto para que quem nos está a ouvir possa perceber. Na tecnologia do ar-condicionado, vamos nos focar agora aqui no mercado doméstico. Tradicionalmente, aquilo que nós vemos nas nossas casas, nos apartamentos, nas moradias, são unidades de ar-condicionado que são montadas na parede ou que podem ficar escondidas atrás das paredes ou atrás dos tetos. Mas, tradicionalmente, é uma máquina interior por cada divisão, ou mais até do que uma máquina interior por divisão. Sim. No caso das salas grandes, quando há uma sala com 40, 50 metros quadrados, é muito comum termos duas máquinas de ar-condicionado a fazer a entrega de temperatura nesse espaço. E depois, ao lado desta sala, existe uma cozinha. Ao lado da cozinha existe um quarto. Em cima ou em baixo existem mais quartos, mais divisões, e todas estas divisões têm uma máquina de ar-condicionado. Por sua vez, esta máquina de ar-condicionado é ligada até às unidades exteriores, que pode ser uma unidade exterior para 5, 6 máquinas interiores, ou mais do que uma unidade exterior para, se o número ultrapassar as 6. Aquilo que a Airzone vem trazer de novo para o mercado é
deixa de ser necessário colocar máquinas de ar-condicionado em todas as divisões e existe apenas uma máquina de ar-condicionado central, que pode ficar escondida atrás de uma parede, pode ficar escondida num teto falso, e a seguir a esta máquina de ar-condicionado é colocado um equipamento adicional, um pleno, que é basicamente uma estrutura, é um conjunto que tem várias saídas e em cada uma destas saídas liga um tubo. Um caixote, sim. E este tubo vai ser conduzido até ao espaço, seja a sala, a cozinha, o quarto, por aí fora. E a forma, e aqui é que reside a beleza da solução. Nós conseguimos, com a solução da AirZone, controlar individualmente a temperatura de cada zona, porque este caixote que está colocado a seguir à máquina de ar-condicionado tem um sistema de portas que abrem e que fecham, que permitem diferentes velocidades do ar, mas mais do que controle de temperatura, a AirZone dá controle da qualidade do ar. O que é isto de controle da qualidade do ar, Iago? Quais é que são as preocupações que nós devíamos ter com o ar de nossas casas e porque é que a AirZone é uma solução que deveríamos considerar colocar em cima das boas práticas que toda a gente já ouviu falar, como, por exemplo, as VMCs? A AirZone o que faz aí, Joan, obrigado por introducir o tema do EasyZone. A solución que máis está, bueno, que se calla o mercado portugués máis coñece é o EasyZone, que agora evoluiu a EasyZone 25, porque adicionamos tamén a cualidade do ar. Pois é iso. Nos, a AirZone surse no ano 97 en Málaga, e que tradicionalmente, acho que en Portugal tamén, mas non estou moito seguro, mas en España sí que acontecía, a solución que máis se estaba a proxectar para os proxectos de obra nova era ter unha máquina de condutas, pois no hall, nunha casa de baño, levamos as condutas a todos os espazos. Entón, o comando ficaba no hall ou na sala, e con ese comando ligabas a máquina. Isto non tiña moito sentido, e AirZone empezou aí, é dizer, por que temos que... pensou en que se calla había unha maneira mellor de facer as coisas e darlle un conforto térmico a cada zona de forma independente. Entón, foi iso cando surxiu o EasyZone, ou o sistema Flexa, que ao final é a mesma coisa. O que fez a AirZone nese momento foi independizar os cuartos, pois ter un comando por cada espazo que tú queiras facer de forma independente e regular a grella ou registro motorizado en función da temperatura real dese espazo. Claro, antes non facía moito sentido, porque imagínate un proxecto de electricidade onde só pos un interruptor xeral no, parece que non ten moito sentido. Entón, a AirZone surxiu para isto, para asegurar o conforto en todos os cuartos, porque cada cuarto ten unha demanda térmica diferente, non tiña sentido ter só un comando en esa instalación. Entón, surxiu por necesidades básicas das persoas de ter conforto en varios espazos ao mesmo tempo a partir dunha mesma máquina. O sistema foi evoluindo, as máquinas foron evoluindo, chegaron as inverter. Entón, a AirZone o que fiz foi desenvolver un gateway para non só asegurar o conforto térmico de todos os espazos de forma independente, senón tamén regular a máquina. Un caudal e unha temperatura de traballo en función da demanda real dos espazos. Surxiu despois a aplicación, cando chegaron os smartphones, pois todo o mundo quería ter todas as coisas no telemóvel. Entón, a AirZone chegou ese momento onde sacou unha aplicación para simplemente xestionar o seu sistema da BAC desde cualquier sitio, en cualquier momento. Pois tiñas todos os espazos desde aí controlados e conectados á rede.
Chegou a pandemia, entón, que é o que fixemos? Pois evoluir ese sistema de novo e adicionar a ionización. En eses registros que tú falabas antes do sistema, que o que fixemos? Adicionamos un ionizador. Para que? Para medir a cualidade do ar no pleno motorizado en caso de que a concentración de partículas fose moito elevada, pois ligamos o ionizador. Esa tecnoloxía, bueno, tivemos varios testes, fixemos varios testes en laboratorios independentes, en tal, non só afectaba as partículas, senón tamén eliminaba bacterias, virus incluso. Analizamos a tecnoloxía de ionización incluso no Textel, no laboratorio de Textel en França, e vimos que incluso era efectivo contra o COVID. O sea que, bueno, temos cualquera que estés a ouvir este podcast, se quiser máis información, temos moitos documentos onde se basa todo isto que estou a dizer. A grande evolución agora mesmo no 2025 foi o sensor de cualidade do ar que incorporamos a todos os plenos motorizados en todos os sistemas. E agora, en vez de medir a concentración de partículas mesmo no caixote, no pleno, na máquina, o mellor é medilas realmente. Por que medimos? Porque, obviamente, se tú non mides, non coñeces a temperatura, non coñeces a cualidade do ar, porque a cualidade do ar é unha coisa que non se mira. O sea, tú estás a respirar, non sabes en sí, o sea, ou tens unha concentración altísima de CO, de monóxido de carbono, onde, bueno, prácticamente estás que tú teñas unha cualidade do ar pésima, non a ves, entón non o notas. Entón, o primeiro paso para facer arranxar eses problemas de respiratorios, pos, bacterias, virus, é medir. Se tú mides, coñeces e podes actuar. Entón, a través dese sensor de cualidade do ar, estamos a ofrecer a todos os usuarios pois xa unha notificación entre vírgulas visual, porque tes o sensor de cualidade do ar no teu espazo, e a través desa leitura permitimos o funcionamento da ionización no pleno motorizado ou incluso podemos ligar a BMC se sobrepasas algunha concentración límite de CO2, por exemplo, ou humidade. O sea, é un sensor que levamos 3-4 meses no mercado e integra digamos, o funcionamento do ABAC con a ventilación. Entón, tú desde un mesmo comando, desde unha mesma aplicación, permites actuar para ter un conforto térmico e unha boa cualidade do ar no teu proxecto. Okay. Há uma questão adicional que me parece que seja uma vantagem. Em zonas, sejam residenciais, sejam comerciais, há zonas dos espaços que nós frequentamos que são sensíveis a terem odores menos agradáveis. Uma cozinha doméstica, nós quando acabamos de cozinhar, por muito boa seja a extração, poderá sempre haver algum odor que fique no espaço. Residual, sim. Nas casas de banho, nas zonas úmidas, nas lavandarias, rumos, inclusive closets, há zonas onde existem odores e estes odores são pela ocupação do espaço, por nós, pelo trabalho que desenvolvemos, pelos nossos animais de estimação, mas temos que perceber que tudo aquilo que nós conseguimos sentir como odor, em boa verdade, é matéria orgânica. É algum tipo de carbono que está ali, alguma cadeia de carbono que é sentida no nosso olfato como um odor, que pode ser agradável ou pode ser desagradável. A qualidade do ar, para além daquilo que o Iago já referiu, no monóxido de carbono, no dióxido de carbono, na umidade relativa, que mede basicamente partes por milhão, e esta é invisível, mas a parte dos odores, ela não é visível, mas nós somos sensíveis a ela. E a ionização e o tratamento do ar também resolve a questão dos odores. Estou certo, Tiago? Sí, porque os odores ao final, se tú os analizas químicamente, son partículas. Son partículas PM2.5, PM10.
a ionización é efectiva nesas partículas. Ao final, que estás a facer? A ionización o que cría son ións negativos que se crían no pleno motorizado e que van aos espaços, ao ambiente. Que facen eses ións? Pois adírense ás partículas que están en suspensión e ao adherirse o que fan é que estas partículas gañan peso, simplemente peso por gravidade. Entón, evitas que as persoas as respiren, ou sea, que estesan moito tempo en suspensión a esta altura, que é a perigosa que temos para que fique nos pulmóns. Os ensaios que fixemos na altura de cando saiu a tecnoloxía da ionización no 2021 foron que reducimos quase un 50% o tempo de suspensión destas partículas no ar. Entón, obviamente, é un método moito bon para asegurar unha boa qualidade do ar respecto ás partículas. Mas há quem defenda aquilo que a minha opinião pode estar enviesada, ok? Admito que sim. Mas há quem defenda que a tecnologia de ionização pode perder alguma eficiência na medida em que, se tu provocares uma alteração de pressão no espaço, como a abertura de uma porta, encerramento de uma porta, tu vais provocar o movimento de um grande volume de ar. E todas as partículas que foram arrastadas por via da gravidade do peso para o chão vão novamente estar em movimento dentro do espaço. É assim, Iago? Este risco existe? Sí, a ver, pode ser, sí que é verdade que pode ser un risco no caso de criar unha corrente de ar, poden de novo gañar con esa inercia, gañar gañar altura, entón obviamente tes de novo o risco de respiralas, de que fiquen nos teus pulmóns de novo, mas tamén é verdade que esas partículas en sí pesan máis. Entón, aínda que a corrente de ar posa elevar a altura, a enerxía potencial, digamos, desas partículas, voltan a caer ao xan. Sí que é verdade que existe ese risco en que se tú entras en contacto con ese fluxo, ao mesmo tempo sí que podes, durante a respiración, poder de novo leválas digamos, ao teu corpo. Mas esas partículas incorporan esa inercia de novo, en cuanto estesan no ambiente ou son de novo recollidas pelo retorno da máquina, voltan de novo a chegar ao espazo máis ionizadas. O sea, voltan a caer ao xan. Sí que é verdade que pode ser que nas correntes de ar que se podan criar podan estar a unha altura de novo perigosa, mas de todas formas voltan a caer ao xan porque están ionizadas, pesan máis ao final. É mellor telas así que non actuar, porque se actúa sí que voltan sem dúvida. a demorar Mas 5 segundos. a tecnologia da ionização não é propriamente algo novo. Muitos fabricantes de ar-condicionado incorporam ionizadores nas suas unidades. A Mitsubishi faz isso, a Daikin faz isso. Enfim, até fabricantes asiáticos como a Midea, a Gree, disponibilizam sistemas de ionização em máquinas quase de entrada de gama. Já não é preciso sequer uma grande máquina de ar-condicionado para ter isso. Eu acho que, no caso, por exemplo, a tecnologia que eu melhor conheço é a da Panasonic, e a Panasonic soma em cima do ionizador um gerador de hidróxilos radicais livres, se eu não estou em erro, que é assim que se chama. E para além de ter este efeito em que as ligações, ao termos uma carga negativa, vai procurar sempre matéria orgânica para se unir com uma carga positiva, aquilo que acontece na tecnologia da Panasonic, o Nano EX, é que há a destruição efetiva da matéria orgânica. Ou seja, não é só a deposição da matéria junto ao nível do chão, das partículas, mas é assim a destruição das mesmas. Portanto, o casamento perfeito, as outras marcas que me perdoem, mas o casamento perfeito é o sistema da Airzone acoplado a uma máquina Panasonic com Nano EX. Sí, a ver, a Panasonic é un dos fabricantes cos que temos moitas obras. O sea, en Portugal mesmo temos moitos habitações ou predios de habitación
con o pleno motorizado montado na máquina da Panasonic. Non sei se queredes facer un inciso. Temos no noso site, temos unha instalación deste tipo. Non sei se considerades bom que partille un bocado ecrá e o podamos ver para que tamén as persoas poidan ver como ficaría o sistema montado. Sim, eu só queria perguntar aqui ao Fábio, do ponto de vista da instalação, enquanto tomador da tecnologia, porque, no fundo, para mim e para ti, nós falamos das vantagens do produto e da solução, mas depois é o Fábio que tem que colocar as mãos na massa e fazê-la funcionar. Fábio, qual é que é a diferença efetiva que vês na arquitetura da AirZone quando comparada com o sistema multi-split tradicional, por exemplo? É mais fácil? É mais difícil? É mais complexo? É mais simples? Tem mais equipamentos? Tem menos equipamentos? É mais caro? É mais barato? Qual é que é a tua sensibilidade enquanto instalador, enquanto técnico responsável por uma instalação, e quais é que achas que são as vantagens na fase de obra para o cliente? Vai ocupar mais espaço? Vai ocupar menos espaço? No fundo, dá-nos aqui a tua visão sobre quem mete realmente as mãos na massa. O que é que tem a dizer sobre isto? Pronto, é assim, comparando sempre um sistema AirZone com um sistema tradicional, acaba por trazer sempre mais vantagens, porque temos um controle mais centralizado, mais à zona e às necessidades de cada pessoa. Cada pessoa vai ter necessidades diferentes e conseguir controlar cada quarto ou cada divisão individualmente acaba por trazer vantagens. Falando também na parte financeira, consegue ter um melhor controle dos sistemas de aquecimento, climatização, conseguir controlar, programar semanalmente, programar em termos horários os modos de funcionamento. A nível de instalação, acaba por ser também algo muito simples. As centrais que a AirZone tem acabam por estar ali acopladas aos equipamentos, não acrescentam um espaço muito superior ao que o equipamento já terá. A nível de instalação, mas isso depois também ia perguntar ao Iago, porque isto é uma solução boa para fazer numa instalação nova, num projeto novo, e na parte da remodelação, a renovação acaba por ter ali um impacto mais negativo. Apesar de ser tudo equipamentos pequenos, eles conseguem estar ligados entre si. Há soluções também com Wi-Fi, que o Iago também já vai explicar. Mas acaba por ser um bocado isso. Ou seja, aquilo que estás a dizer é, pela necessidade de utilização de condutas, é algo que numa remodelação, quando não se vai mexer nos tetos, sobretudo quando não há tetos falsos, poderá ser um bocadinho mais complexo de implementar. É assim, Fábio? Sim, exatamente. A AirZone acaba por ter, vamos ir para os sistemas convencionais de monosplits em cada divisão. É fácil acoplar o sistema AirZone com o sistema SI. Para os sistemas centralizados, com ar-condicionados condutas, a parte de uma VMC, que é preciso passar porragens em todas as divisões e não são assim diâmetros tão favoráveis. Acaba por ser um bocado mais complicado de instalar. Mas imagina, por exemplo, o cenário de um cliente que está a fazer obras de remodelação de um apartamento e faz questão de ter uma VMC. Quem faz questão de ter uma VMC, e eu acho que fazem muitíssimo bem, a VMC é um equipamento absolutamente maravilhoso, não só de controle térmico, mas também de controle de qualidade do ar, já vai ter a necessidade e vai de fazer a passagem em condutas. Este era o momento ideal para poder complementar o sistema de climatização com... peço desculpa, era o momento ideal para completar a VMC com um sistema de climatização, porque vamos ter condutas e vamos... Aqui a AirZone tem a particularidade de conseguir utilizar uma das linhas como a entrega do ar, ou seja, basicamente até conseguimos poupar algum material e conseguimos poupar espaço, porque nós conseguimos fazer a introdução do ar novo
o do ar que vem da VMC diretamente no pleno da AirZone. É assim? Estou correto? Sí, Joan, correctísimo. Ao final, nós o que facemos, temos exemplos das dúas formas. O ben, onde entramos directamente no proxecto, entón está todo medidiño e direitiño, con os textos falsos previstos, bueno, aí obviamente é a situación máis ventaxosa. En vez de ter digamos, a potencia necesaria en cada espazo sen que ningunha das máquinas saiba que está a acontecer nos outros, a vantaxe que ten a AirZone é vou apañar a planta en global. A planta, obviamente, vamos ter zonas de día, zonas de noite, falando dun apartamento normal. Entón, podemos tamén xogar con esa simultaneidade. Non precisamos ter toda a potencia instalada ao mesmo tempo. Isto é, se tú vas a facer un multi-split, pois, non sei, pois podes xuntar máquinas de 2,5, 2, 3, 4 kilovatios a cuartos a espazos moito pequenos, de 12 metros cuadrados, de 15 metros cuadrados, que ao final xa estás a meter máis potencia da necesaria aí, nunha unidade split a mínima que podes instalar. Que o que faz aí son, por analizar en global a planta do sistema, o proxecto, e calcular a potencia e o caudal necesario en cada para ese proxecto en sí. Entón, dimensionamos a máquina, colocamos a máquina e despois un dos nosos sistemas que hoxe son, pois levamos o ar de xa non só tes o aporte de climatización, senón como tú ben decías, Joan, podes tamén digamos, enviar o ar novo pela mesma conduta. Entón, só precisas de ir ao espazo nunha conduta e nunha grella. O sea, unha grella, un difusor linear, podes baixar o tecto e que fique así estético, baixando o tecto e que o ar choque contra a parede de rebotes, esas en grellas incluso, o sea, é unha solución que arquitectónicamente acho que todas as persoas debería, o sea, a ben, porque ao final estás a climatizar sen ver nada. O sea, podes ver unha grella, mas pode incluso non existir a grella. Estás a climatizar por ar da mesma forma. Non tens unha máquina cun compresor a facer ruido, evitas ter unha carga excesiva de refrigerante nas instalacións, porque ao final un multi-split leva a soldar moito, ter unha posibilidade maior de ter fugas de refrigerante, o que está a ofrecer unha solución onde a máquina fica nunha casa de baño, no tecto falso, xa está, o motor fica no tecto falso, non fica no teu cuarto ás 2 da mañá. Entón, é unha solución ventaxosa a nivel arquitectónica, mas tamén a nivel, ás veces, incluso a nivel de custo de equipamentos, obviamente, depende tamén do número de equipamentos que poupes. Non é o mesmo poupar 2 máquinas interiores que 5. Entón, en función do número de máquinas interiores que poupes, pode incluso economizar económicamente, o sea, pode economizar o proxecto se calla máis cuantas máis máquinas interiores consigas poupar ao final. Temos algún estudo feito tamén nos nosos relatorios que onde analizamos un proxecto cunha instalación de multi-split de 5 apartamento, un T4, por exemplo, perfectamente. Entón, apañamos esa mesma vivenda, moradía, con un multi-split e unha alternativa con unha máquina de condutas con un pleno motorizado Easyzone. Pois vimos que en global, en termos do proxecto en global, podemos economizar un 10% o custo do material do proxecto en global. E se só temos en conta as máquinas e os equipamentos directos de clima, podemos economizar un 30%. Fizemos un estudo... Há uma poupança adicional, Iago, que eu vejo, é que ao longo da vida útil do funcionamento do equipamento, vamos ter a poupança todos os meses. Eu ainda
esta semana, é assim, esta semana falava com um amigo arquiteto e eu chamava-lhe a atenção precisamente para a solução da Airzone e dizia-lhe que na arquitetura, na fase de projeto, apesar de os projetistas serem sensíveis e serem cada vez mais sensíveis à sustentabilidade, mas estão muito pouco preocupados com o custo de operação da casa em si. Ou seja, quanto é que custa viver naquela casa? Nós, quando compramos um carro, pensamos quantos litros é que o carro gasta aos 100. Pensamos quantos kilowatts é que o carro consome aos 100. Pensamos quanto é que custa a revisão daquele carro a cada 30 ou 40 mil quilómetros. E numa casa, poucas vezes o projetista nos diz a nós, que vamos viver na casa, quanto é que aquela casa vai custar por mês. No custo energético, no custo da climatização, no custo da água. Okay? E eu dizia-lhe precisamente isto. Não é razoável que nós estejamos a fazer um projeto de uma casa que custe 500 mil euros, 600 mil euros, 1 milhão ou 200 mil euros, porque quanto mais baixa for o custo da casa, mais preocupante é o custo de utilização da casa, porque alguém que só tem 200 mil euros para pagar por uma casa, à partida vai ter mais preocupações em pagar 300 euros de eletricidade do que alguém que paga 1 milhão de euros por uma casa. Sim, não, sem dúvida. E a Airzone, com um bom projeto da AVAC, vem permitir que o custo de operação associado ao conforto climático seja mais baixo. Dizendo isto de uma forma mais espartana. Andar em casa, em calções e t-shirt o ano inteiro, com uma boa solução de climatização, com a Airzone, pode não ser um luxo, passa a ser algo perfeitamente possível e alcançável. Porque em que medida é que a inteligência artificial, a gestão, o controle de temperatura vai impactar o funcionamento do ar-condicionado? Iago, fala-nos um bocadinho sobre isto, por favor. En relación ao tema do custo a longo prazo do sistema e o retorno do investimento, que acho que tamén é unha coisa importante, sí que a Airzone desde sempre non é nada raro, é un luxo. O sea, as persoas, Airzone é un luxo, son comandos bonitos, comandos que aos arquitectos lle gostan, aluminio, moito elegantes, o sea, non un comando convencional, mas temos ese hándicap desde sempre que as persoas pensan que Airzone é un luxo, mas cando tú apañas o proxecto e ves todo o que ese sistema faz, para min non é un luxo, é un prezo xusto para que ese sistema faz. Incluso moitas veces concurrimos o mesmo prezo que non dan nem a metade do que dá Airzone. Entón, temos ese hándicap de sempre, dizer, Airzone é un luxo, porque ao final, pois, un pleno motorizado custa o mesmo que unha máquina de condutas, mas claro, tú tens que, digamos, ver tamén o sistema a longo prazo. Nós temos un programa que de cálculo de condutas, onde podes facer este desenvolvemento de forma simples, está gratuita na noso site, cualquera pode descarregalo, e podes facer un proxecto da VAC, colocando unha máquina con o desenvolvemento de condutas. Verás que con Airzone o ROI, o retorno da inversión, por aí está en torno aos 4 ou 5 anos. O sea, aos 4 anos estáslle a gañar diñeiro nunha casa que vas a habitar 30, 40, 50 anos. O sea, é unha coisa importante. Airzone o que ten introducido de serie en todos os seus equipamentos son algoritmos de eficiencia enerxética, como, por exemplo, o algoritmo de EcoAdapt, que o que faz é limitar as temperaturas. Limita simplemente as temperaturas que tú podas impor como no verán. Utilizando ese algoritmo, tamén temos estudos, porque ao final eu non estou aquí a vender a moto a ninguén. O sea, isto hai que ter estudos é unha boa forma de defendelo. Entón, temos estudos independentes coa Universidade de Málaga, onde simplemente en tres zonas climáticas de España, as cidades como Madrid, Valencia e Barcelona, pois comparamos unha unidade convencional de condutas con un comando, digamos, un comando só para toda a casa,
esa mesma unidade, esa mesma casa, nesa mesma zona climática, con un sistema AirSound, zonificado pela AirSound. Que observamos? Que en aquecemento chegamos a ter chegamos a reducir a volta dun 55% de media o consumo de aquecemento da máquina. En arrefecimento un bocado menos, anda por un 30%, mas o sistema é máis eficiente con AirSound. Iso, a longo prazo, cuantas menos veces teña que ligar a máquina, se tú tens unha máquina menos potente a facer a mesma coisa, cando ligas a máquina, obviamente unha máquina menos potente vai consumir menos que unha máquina máis potente. Entón, esa máquina menos potente pode facer a mesma coisa con o sistema AirSound. Entón, é o que estaba a comentar antes con xogar un bocado coa simultaneidade e dizer, non precisas de ter 14 kilovatios instalados, porque con AirSound se calla podes ter 7 kilovatios facendo o mesmo e dando conforto tanto térmico como cualidade do ar. Temos algoritmos de serie implementados nas centrais, mas dixeste algo interesante tamén, como no futuro tamén podemos utilizar a inteligencia artificial. O sea, agora mesmo inteligencia artificial estamos a utilizar no departamento de soporte técnico para que cualquier persoa, cualquier dúbida, tens aí unha inteligencia artificial que te guíe para resolver un problema, mas eu acho que sí, dentro de uns anos a inteligencia vai vir para ficar, o sea, eu acho que o mundo vai virar para aí, porque é unha ferramenta moito importante, o sea, ao final é unha ferramenta moito potente que se utiliza ben pode dar moitas vantaxes, tipo de reducións de tempo de cálculos, implementación de algoritmos de eficiencia enerxética, do tema tamén da fotovoltaica, integración dos paneis fotovoltaicos co sistema da VAC. Entón, de momento tamén a AirSound, en termos de AI, estamos a utilizala no departamento de soporte técnico, mas estamos a investigar de que forma podemos tamén incorporala a todos os nosos sistemas para que faça sentido, basicamente. Há aí duas preocupações, há duas perguntas que eu te queria colocar mais sobre o sistema. Uma é, em termos de segurança para o utilizador, AirZone está ligado à internet? É uma porta para o exterior? Como é que funciona? Funciona numa rede, funciona instalada numa rede local, nos equipamentos físicos, ou funciona a partir da nuvem? Como é que é a segurança? É unha boa pregunta e a verdade é que sinto unha ventaxe con respecto a outras marcas. A AirSound no que ten son a información de cada instalación fica guardada, gravada nun servidor que está en Europa, entón cumple a normativa europea, que non todos os fabricantes poden decir o mesmo. O sea, AirSound... A miña pergunta non é inocente. Non, está ben, e non a sabía, se dizer, non está preparado para nada. Aparte que para o ano que ven xa estamos a ouvir que se van a introducir restricións van sair normativas moito máis estrictas polo tema da seguridade dos datos, que é algo moito importante e cada vez máis, porque cada vez máis coisas están conectadas. Son xa está preparado, porque ten todos os seus servidores en Europa e cumple toda a reglamentación que lle está a solicitar Europa. Non recordo ben o país, mas acho que estaban en Irlanda. Entón, cumple todas as normativas europeas, todo o que diga Europa, a AirSound ten que cumplir. A AirSound pode dicilo, se callar non todos os fabricantes o poden dicir, mas a AirSound sí que xa está preparado para iso. Por iso tamén o que te comentaba antes de que a AirSound é caro. É caro, depende con que o compares. O sea, ás veces ten o prezo xusto para a cualidade que ofrece.
Ok. Mas se, por exemplo, sim, eu percebo isso e eu se calhar fazia só aqui uma diferenciação que eu gosto de fazer. Eu não acho que seja caro, no limite pode custar muito dinheiro. Mas caro são aqueles que nós pagamos e que não funcionam ou não entregam Exato. aquilo que prometem. Eu acho que no caso da AirZone não é disso que estamos a falar. Ainda relativa à segurança. E isto o que eu vou dizer agora é algo que acontece todos os dias. O cliente muda o provedor de internet, muda de router, muda a palavra password. O sistema continua a funcionar ou para? Sí, aí cortouse un bocado, mas imagino que foi que se marcha a luz, non? Que vaise a ligazón durante un momento, non? E que cortouse aí xusto cando estabas a falar. Ok. Então vou repetir a pergunta. Esta situação acontece todos os dias em Portugal e Espanha, que é, tu em tua casa alteraste o teu provedor de internet. O router mudou. A palavra password mudou. O sistema AirZone vai trabalhar ou não vai trabalhar? Traballa, en Airson temos dois tipos de ligazón a internet. Temos dois equipamentos, dois web server. Un web server é só Wi-Fi, wireless, isto é, pois tes a máquina en cualquier espazo, con o pleno ou en cualquier outro sistema, porque tamén introducimos sistemas de gestón de ventilometores con pavimento radiante, bueno, tes un web server en cualquier, entón, ese web server é wireless, entón, se o cliente nesa altura muda de wifi, é algo que a menudo acontece moitas veces, frecuentemente. Dispositivo wifi, tes que mudar a rede e mudar a palabra pase, porque senón deixa de ter ligazón ao telemóvel. Non deixa de funcionar, o sistema desde os comandos localmente funciona, mas obviamente se estás ligado a través da Wi-Fi con un USB wireless, tes que alterar a rede wifi e a palabra pase. Que é o que acontece? Que na maioría das instalacións o que se pon é un web server app. Ese web server está ligado por un cabo RJ45, un cabo de internet, Ethernet. Ese cabo vai ligado directamente ao router. Entón, se o usuario, polo que sexa, polo que fose, muda o router, é simplemente tan simples como trocar dun router para outro e voltar a ligar ese cabo. Automáticamente o sistema fica xa ligado, non tens que facer ninguna outra coisa, non estás a depender dunha palabra pase ni nada, simplemente se a ligazón é por cabo, o sistema en cuanto alteras de router, automáticamente. Ok. Tu tocaste aí num assunto que ainda não tínhamos falado, que é a possibilidade de utilizarmos o sistema da AirZone em compatibilidade com piso radiante, ou com ventilo ou convectores, ou até com radiadores. Ou seja, todas as tecnologias de climatização podem ser compatibilizadas com o sistema AirZone. É assim, Iago? Sí, unha das grandes vantaxes respecto a quase todos os fabricantes que ten AirZone é que mesmo o pleno motorizado que falamos antes, o sistema EasyZone, estivemos a falar simplemente de ABAC, é dizer, ar condicionado por condutas con ou sen aporte de ar novo. Ese mesmo comando que fica na parede, Airson permite tamén que en caso de que haxa pois, unha instalación tamén no mesmo espazo de pavimento radiante ou radiadores, ese mesmo comando dé para serir ambas coisas, as dúas coisas, e non con eso non precisas de ter unha duplicidade de comandos no espazo. O sea, que ao final entras nun cuarto e parece que tes o comando do ABAC, o comando do ventilador da BMC, o comando do pavimento radiante, non. A Airson é capaz de, con o mesmo comando, serir tudo. ABAC, ventilación, cualidade do ar, porque agora temos os sensor de cualidade do ar, pavimento radiante, frío ou calor, ou mesmo radiadores. Integra todo o funcionamento deses sistemas nun mesmo comando, e o que é máis importante, que ao final non é utilizar só un comando para tudo, é que Airzone fala con todo, fala con o ABAC, fala con o aquecemento, fala coa aerotermia, fala con as bombas de impulsón, entón faz que Airzone é que permite que tudo
funcione de forma eficiente. Se tú ligas o pavimento radiante, ligas as electroválvulas, ligas a bomba circular de pavimento radiante, e incluso se tes, alén diso, se tes un gateway para integrar a aerotermia, pois incluso podes ligar a impulsón de agua a X temperaturas. O sea, temos gateways tamén que facen iso. Protocolo, Modbus, CAN Bus, KNX, integração Alexa, Home Assistant, Google Chrome, esqueci-me do nome da Google. Google Home. Google Home. Sim. Ou seja, todas estas integrações, Zigbee, não sei. Zigbee tamén. Zigbee, ok. Temos Então, gateways para ligar máquinas de forma simples a Zigbee tamén. Okay. SG Ready. C-Wave é outro protocolo semelhante a Zigbee. Certo, sim. Menos utilizado, mas sim. Ok. Um cenário diferente. Um cliente num apartamento que tem um esquentador ou uma caldeira a gás e tem uma placa onde cozinha os alimentos a gás. No caso de ter uma fuga de gás, o sensor da AirZone vai identificar a fuga e vai alertar o cliente? De momento, foga de gas en termos de propano, butano, que sexa, non temos sensores que analicen ese tipo de... É demasiado. Se callar no futuro pode ser, é unha coisa que incluso podemos estudar, a ver se é unha... En principio, fogas de gas, nós. O único que facemos en relación ás fogas de gas é tamén nos comandos nosos. Se tú vas a facer un proxecto para cumprir a normativa con o gas R32, que é o gas que teñen as máquinas de explosión directa. É quase propano. Sí. Nós aí o que facemos neste caso é a unidade. É a unidade que ten un sensor que dá un erro, fuga de refrigerante, e que faz a AirZone? Cría unha notificación con ese erro no sistema, e os comandos ligan un zumbador que é unha sinal acústica, porque, bueno, a normativa neste caso aí tens que emitir unha sinal acústica nos comandos. Como é que tu te chamaste em espanhol? É um quê? Um zumbador? Un zumbador, sí. Non sei en portugués exactamente. Um zumbador, eu imaginava que fosse alguém que praticasse zumba. Sí, a ver, zumbador. A zumba, que é unha danza, e tamén o ruido que facen os aparellos electrónicos. Okay. Como, bueno, pois iso, tamén chamase zumbador. Entón, ao final é unha sinal acústica que facen os comandos en caso de que haxa unha fuga de refrigerante. O sistema desliga totalmente até que esa foga sexa arranxada. Isto acaba por ser bastante importante para não ter os custos de operação, acaba por facilitar ter uma manutenção preventiva dos equipamentos, há sempre alertas, há sempre... Desculpa, Fabio, que non ouso ben, se estás como se estiveses moito lonxe. Non se poden repetir aos teus colegas a pregunta? Isso acaba por ser uma vantagem, os alertas que o sistema da AirZone acaba por dar de fuga de refrigerante, vários problemas, auxilia sempre na manutenção preventiva dos equipamentos da AVAC, o que também diminui os custos da operação. Fábio, consegues trocar o microfone para o microfone dos auscultadores? Eu acho que deve estar com o microfone do computador. Ora, tenta lá, por favor. Eu acho que de novo está desconfigurado ou alguma coisa que non ouso ben. Mas eu posso repetir, eu percebi. Okay. Basicamente o que o Fábio tinha dito era que todas estas automações da AirZone e as notificações ajudam também na parte da manutenção dos sistemas, não é, Fábio? Basicamente foi isso que tinhas dito. Na manutenção preventiva, exatamente.
Sí, Pronto. incluso desde há pouco tempo temos xa tamén as notificacións que a nivel instalador se callar tamén é moito instalador ou empresa que leva importantes para esa empresa, por qué? Porque se acontece algún erro en algunha instalación, esa empresa pode monitorizar e cría unha notificación de alerta no seu telemóvel ou no seu computador, pode acceder en remoto tamén a esa instalación e non só instalador, tamén Airson, cualquier sistema que estese ligado a internet, Airson, en caso de que sexa preciso, faz un diagnóstico remoto. O sea, podemos entrar a ver como está configurado os erros, se é un problema de firmware, se é un problema de firmware, normalmente arránsase en remoto, ou senón tamén, en caso de que haxe un erro que non se posa arransar en remoto desde o noso departamento de soporte técnico, en Portugal temos unha rede tamén de empresas de soporte técnico. Deslócanse a obra sen problema, con material, sen material, o sea, ter un sistema Airson agora mesmo en Portugal é unha coisa fiável porque non só vendemos, senón tamén eu acho que damos un bon apoio posvenda tamén. Temos unha rede excepcional, tanto un departamento en Málaga incluso con persoas mesmo portuguesas a atender ao mercado portugués, e temos empresas portuguesas de soporte técnico ao longo de todo o país a resolver os posíveis problemas que aparecen nas obras, ou problemas ou Mas, arranques de proxectos, cualquier coisa que sexa preciso. Fábio, o Iago respondeu à tua pergunta. Experimenta lá o microfone. Sim, eu penso que sim. Eu tinha também agora mais uma questão, que era na parte de... Non ouso ben. Sim, eu vou ali ao lado. Assim, nós nunca fizemos isto, mas para que os nossos ouvintes tenham uma noção, nós estamos aqui todos muito perto uns dos outros. Portanto, lá ao fundo está a Catarina e o Fábio está aqui mesmo ao lado. Portanto, eu vou lá tentar ligar o microfone. Eu estou moito longe, o sea, Não, estás muito longe. Bom, pedimos aqui desculpa aos nossos ouvintes, não é? São coisas que podem acontecer. Aqui alguns problemas técnicos com microfones e redes e internet e cortes de ligações. Mas, Iago, eu não sei se queria realçar mais algum aspecto aqui acerca da inovação da AirZone, algo que, na ótica do cliente, acredito que seja mesmo importante e que seja mesmo um fator diferenciador face a outras soluções semelhantes que existam no mercado. máis ou menos está, acho que quase, há moita coisa dita. O único, ao final Airson o que ofrece unha forma diferente de facer as coisas. Há moitas coisas que se siguen aínda agora, aínda hoxe en día, fanse de forma tradicional, tipo recurrir a un multi-split, a un BRB, para tudo, exactamente para todo, en predios de habitações, en vivendas. Airson ofrece unha alternativa máis eficiente e que é capaz de atinxir o conforto real de todos os espazos cun só comando, unha integrável a maioría das tecnoloxías de domótica do mercado. O Joan falaba antes da Alexa, da Google Home, mas temos gateways de Cap and Cheese, Bagnet, Modbus, temos parcerías tamén a maioría dos fabricantes eléctricos, tipo a Schneider, a Simon, a Deltadore. Entón, para cualquier aplicación de domótica que unha persoa posa estar valorando para a súa moradía, por exemplo, obviamente temos equipamentos que só se encarregan da climatización, ventilación, aquecemento, bombas de calor, pavimento radiante. Há moitas coisas que se nos escapan, tipo persianas, sensores de presenza, videoporteiros. Entón, para ofrecer a un usuario, a un futuro cliente,
unha instalación totalmente domotizada, con tudo nunha mesma instalación, ou nunha mesma aplicación, disculpe, pois a Airsone intégrase a climatización, entón non temos problema en integrarnos pois na aplicación da Schneider, da ABB, da Simon, Legrand, que ao final o bon suceso para nós é que adaptemos, digamos, a nosa parte, o noso grão de arena, ao proxecto en global e ofrecer ao cliente unha experiencia de ter tudo nunha mesma aplicación. Neste caso sería a aplicación de outro fabricante, mas con Airsone integrado no seu funcionamento. Iago, vou colocar agora a questão, se der para... Já me está a ouvir melhor. Agora ben. Agora sim. Então, num exemplo em que o cliente já adquiriu o sistema e quer integrar com o sistema da Airzone, vocês são compatíveis com que marcas sistemas de climatização? Algum limite de equipamentos por sistema? Mais para o setor, se calhar, comercial, onde vai haver muitas divisões, muitas lojas? Pode-nos falar um bocadinho sobre as compatibilidades e as limitações do sistema? É unha boa pregunta e ainda non tiñamos falado diso. En sí, adaptámonos a todo tipo de mercado, desde o sector residencial como sector comercial, loxas, clínicas, pois escritorios ou hotéis. Temos exemplos de suceso eu acho que en cualquier ámbito da construción. Adaptámonos. O bon que ten Airsone é que sí, ao final temos unha división entre sistemas, cada sistema ten X equipamentos, o sea, X comandos que pode controlar, mas cando temos un proxecto moito grande, por exemplo un hotel, por exemplo un hospital, por exemplo un lar de idosos, normalmente modulamos. É un sistema que se adapta ás necesidades do proxecto, porque, por exemplo, a central Aquazone permite ter até 32 espazos independentes nunha mesma central, mas eu Aquazone teño 64. Se ligo a outra, teño 96. O sea, é un sistema modulante que tú podes ir ligando, incluso non ten que ser ao mesmo tempo. Podes caso de hotéis, por exemplo, normalmente en proxectos de hotéis comezamos por andares, planta 6, planta 5, planta 4, o hotel abre, fica todo o ano, e cando volta a fechar, pois seguimos con planta 3, planta 2, son sistemas adaptáveis para todo tipo de instalacións. En termos de compatibilidades, eu acho que con marcas temos, bueno, agora mesmo estou aí uns números aproximados, mas eu acho que estamos perto, se non o pasamos xa, do 95% de fabricantes do mercado. O sea, eu estaría quase convencido de que quase cualquier marca que teña unha persoa na súa vivenda é integrável con os nosos sistemas. Iago, agora, esta Ten que pergunta ser que eu estou unha a coisa fazer, moito rara. esta pergunta que eu estou a fazer, ela pode ser demasiado longa e demasiado complexa. Portanto, vou tentar não me perder. É o exame final. O Fábio falava aí de uma questão interessante e eu lembrei-me agora aqui de uma área que hoje em dia em Portugal, também em Espanha, mas muito em Portugal, é muito relevante. Os edifícios antigos, sobretudo aqueles que estão afetos ao turismo, que têm unidades de ar-condicionado da década de 90, da década de 2000, que apesar de trabalharem com gases que já não estão disponíveis, mas as máquinas continuam a funcionar, há incentivos e apoios comunitários para estas unidades fazerem melhorias do ponto de vista da eficiência energética. Correto. Em que medida é que
a AirZone pode ser uma solução de retrofitting para unidades hoteleiras que têm equipamentos, têm rooftops, que são equipamentos que custam muito dinheiro para serem substituídos, que ainda estão funcionais, que têm ainda muitos anos de vida pela frente. De que forma é que a AirZone pode ser uma solução de retrofitting para providenciar conforto térmico e eficiência energética em unidades hoteleiras, turismo de habitação e alojamento local? E mesmo lares de terceira idade também têm quase o mesmo problema. Unha boa pregunta, longa pero boa. A AirZone tamén influe en proxectos tipo BREEAM, WELL, Verde. Son proxectos de eficiencia enerxética que simplemente por ter un sistema AirZone, o tema dos algoritmos que temos nos implementados, a monitorización que podes facer con os nosos equipamentos, soma puntos para este tipo de proxectos de eficiencia enerxética. Entón, en proxectos de retrofit temos temos experiencia xa, sobre todo pensando en hotéis, porque ao final para que todo o mundo focalice, é unha solución moito simple. Isto é, temos un hotel de 200 cuartos con máquinas de há 30 anos que poden ser ventilocometores, máquinas de expansión directa. Habría que analizar máis, por exemplo, na zona norte hotéis que ten ventilocometores. Estes ventilocometores ten 30 anos. Nós temos un equipamento que é o iDo, que permite a integración destes ventilocometores, mas poden ser máquinas de expansión directa, na nosa aplicación, na aplicación de AirZone Cloud, ou podemos integrar todas estas máquinas a CapNCheese, Bagnet, Modbus. Temos, digamos, exemplos de todo tipo. Entón, que o que facemos? Normalmente o que facemos é colocar un comando... Deixa-me complicar um bocadinho mais antes de acabar a tua resposta. Vou complicar um bocadinho mais com um caso real. Um caso real. Vamos. Eu ontem visitei uma instalação de um dos edifícios mais icónicos de Portugal, uma das torres do Amoreiras, em Lisboa. Se calhar conheces, já possivelmente. Quem foi a Lisboa já viu o Amoreiras, de certeza, que é uma construção icónica com 14 andares, feito na década de finais de 70, início dos anos 80, projetado pelo arquiteto Taveira, também outra personagem icónica do panorama da arquitetura portuguesa. E é um conjunto de 4 torres, muito altas, muito grandes, com fachadas construídas em alumínio, com vidros sem proteção solar, sem capa de proteção solar, onde as fachadas expostas a sul e a poente têm uma carga térmica gigante. O responsável do edifício ontem dizia-me que já se chegaram a medir temperaturas de 60 graus na fachada, do lado de dentro. É mesmo... a radiação solar é mesmo muito violenta. E nós estamos... O responsável do edifício, nós estamos a fazer um processo de auditoria energética com vista à implementação do sistema BREEAM. E eu dizia-lhe que um dos maiores problemas, efetivamente, é a fachada. Que sem mexer na fachada é difícil conseguir lá chegar. 60 graus dentro. Não. Sim. Mas não resolvendo a questão da fachada, e eu explicava-lhe que enquanto não resolverem a fachada, quem vai suportar esta diferença é o ar-condicionado. Não há painéis solares fotovoltaicos que nós possamos colocar, não há eólica que nós possamos colocar no edifício que resolva esta questão. Tem que passar por diminuir a carga térmica. Eu subi à cobertura, fomos ao último piso, e na cobertura temos máquinas de todas as cores e feitios. Daikins, Panasonics, Mitsubishis, Gris, LGs, Samsung, you name it. Há para todos os gostos e feitios. Temos as unidades de tratamento de ar, as UTAs, de entrada e saída, que não estão a falar com as unidades de produção de temperatura. Temos unidades a propano, unidades a CO2, unidades a gás frigorífico de todas as cores e feitios, 410, 407, R22, o que quiser, está lá tudo. Está todo metido, misturado na mesma instalação. Tudo. Tudo aquilo que tu possas imaginar existe ali. Portanto, são
quase 40 anos de instalações em cima de instalações, de adaptações. É um edifício com uma ocupação incrível, que tem supermercados, residências, escritórios, está tudo ali. De que forma é que a Airzone poderia harmonizar todos estes equipamentos e providenciar mais sustentabilidade, mais eficiência? E não faço mais nenhuma pergunta. Nada, non te preocupes. Esta é a pregunta final, non? Airzone, a vantaxe que ten é que é multifabricante. O sea, que fabricamos é un dispositivo que, por exemplo, estou a pensar no iDo, por exemplo, mas podría ser cualquier outra coisa, que é multifabricante. Tú podes ter unha Samsung, podes ter unha Panasonic, podes ter unha Daikin, podes ter unha Mitsubishi, sobre todo neste tipo de instalacións onde cada certo tempo aparecen máquinas novas. Airzone o que ten é un equipamento que non depende dos fabricantes. Sin que depende, porque temos o gateway deles, mas no funcionamento interno, na forma de configuralo, é sempre a mesma, sen depender do fabricante. Entón, nós o que aí poderíamos influir nunha gestón, unha XTC, por exemplo. Poderíamos integrar todas as máquinas de todos os fabricantes que haxa aí e que sean compatíveis. Daríamos, por exemplo, a solución de ter unha XTC para ter un límite de temperaturas que o dono de obra posa ter limitada, por exemplo, a súa temperatura. En termos de cualidade do ar, pode incluso ter sensores de cualidade nos espazos para fechar unha grella, por exemplo, porque se ten unha UTA na cobertura, se calla está a ventilar todo o tempo. O sea, está a ventilar todo o tempo. Aínda que estés a climatizar, vas a estar a ventilar. Entón, obviamente, baixa moito a eficiencia. Tem duas posições. Ou está ligado ou está desligado. Não há intermédio. No inverno, tú estás a meter ar quente a través dunha máquina de conductas ou un split, o que sexa, ou un radiador, estás a ventilar ao mesmo tempo a unha temperatura fría. Entón, estás a perder moita eficiencia de aquecemento nese. Antes, estou a ventilar porque non coñezo a cualidade do ar que teño nos espazos. Entón, con o sensor de cualidade do ar, permites que as persoas coñezan e que teña un baremo, un rango de cualidade do ar. Entón, que o que acontece? Cando estou ben, non preciso ventilar. Podo fechar a grella. Entón, obviamente, se estou a climatizar, vai subir a eficiencia. Só vou ventilar cando de verdade, en termos de CO2, partículas, VOx ou humidade, teño un ar malo, digamos. Entón, iso só podes saber se estás a medir. Se non estás a medir, é imposible. Tes que estar todo o tempo, as 24 horas ou 365 días do ano, a ventilar con esa UTA ligada. Se tens unha medición por espazo, tú podes fechar perfectamente a grella de ventilación porque non estás a precisar renovar o ar dese ambiente. Entón, pois, neste caso estás a subir a eficiencia enerxética da climatización. Entón, por iso é importante ter un sistema que saiba se a máquina está a climatizar e que saiba as condições de cualidade do ar que tens neses espazos, porque ao final permite que tudo funcione cunha eficiencia máxima. Até porque neste caso específico, o responsável da gestão do edifício fez uma coisa que se calhar muitos outros já fizeram, que é eles desligaram as resistências da UTA para poupar energia. Porque o consumo energético tinha um consumo energético absurdo com as resistências. E então desligaram. Aquilo que tu dizes é que efetivamente, se calhar, neste cenário, como a UTA ia funcionar apenas em circunstâncias, eu acho que a comunicação parou aqui. Eu penso que aquilo que retirei da tua ideia é, como nós temos a capacidade de medir qual é a qualidade do ar, a UTA vai fazer entrar ar no edifício apenas quando é necessário e não sempre. E desta forma podíamos voltar a ligar as resistências para diminuir o diferencial térmico. Porque elas iam funcionar em curto espaço de tempo. É assim?
Se tú estás a medir, podes criar o rango o conforto, o teu conforto no sentido de cualidade do ar. Entón, se callar non precisas de estar a ventilar todo o rato. Sin que verdade que tes que cumprir a normativa, tes que garantir unhas renovacións diarias, mas a Airson o faz moito simples. Tú, aínda que teñas unha cualidade do ar boa, en todos os sistemas podes ter renovacións periódicas. Isto é, para garantir as renovacións diarias, aínda que tú teñas unha cualidade boa no ambiente, podes facer que cada hora, durante 10 minutos, estés a ventilar. Mas non estás a ventilar todo o tempo as 24 horas se non é preciso. Entón, iso, obviamente, no inverno, por exemplo, vai subir de forma abismal a eficiencia da climatización, porque agora mesmo, con seguranza, ese tipo de... falamos desta obra en concreto, mas en termos de construción, en Portugal, en España, en todo o mundo, debe haber moitísimos edificios a funcionar así. Hotéis, grandes edificios de escritorios, onde, claro, nos anos 50, 60, fíxose daquela maneira porque era a única forma de facelo, mas é unha forma tamén de actualizar, incluso dar unha STS a todos eses equipamentos e facelos a funcionar de forma máis eficiente, que ao final é o que está a procurar, por exemplo, a metodoloxía BRIM, como que tú falaste antes. Entón, sobe moito a puntuación nese tipo de proxectos, este tipo de sistemas. Bem, eu da minha parte, como prometi, não vou fazer mais nenhuma pergunta, já fui chato o suficiente. Vou deixar terreno aqui para a Catarina e para o Fábio dizerem aquilo que acham que têm a dizer. E da minha parte me despeço. Muito obrigado pela vossa atenção e obrigado a ti, Iago, pela tua participação. Obrigado, João. Ora, da nossa parte, eu acho que era importante também, vocês têm uma demo da aplicação, acho que acaba por ser importante mostrar um bocado às pessoas se essa aplicação é intuitiva, se não é, o que é que conseguimos monitorizar, o que é que conseguimos controlar. Se temos 5 minutos, é simplemente no noso site temos como un simulador, entón podemos ver, levamos unha hora a falar e a verdade é que pasouseme rápido, mas podemos ver exactamente realmente como ficaría un sistema, por exemplo, nuns escritorios, aí incluso daría para ver como sería, podemos rematar con iso. Vou a compartillar a clase, se pozo. Antes ia ben, a ver se agora... Vese ben, non? Sí. Ok, pois nada, vou a ver se aquí isto é como un videoxogo, así que vou camiñar aquí. Vale, por exemplo, que o Oxizone que estivemos a falar até agora? Pois ao final o Oxizone... Vese ben, non? Aquí... Sí, estou aquí. Vale, vou ver, é que susto teño este diálogo aquí. Vale, perfecto. Vou a pedir, ok. Este é o pleno motorizado do que estivemos a falar. Entón, isto ficaría na máquina de conductas, por exemplo. Temos os ionizadores, temos a central que ven xa pronta para esa máquina. Cada pleno emboca de forma perfeita no pescozo de insuflación da máquina, ben preparado para cada máquina de conductas de cualquier fabricante. Temos aquí a insuflación de ar novo, entón aproveitamos a mesma conducta para ventilar pola parte de abaixo e climatizar pola parte de arriba. Estes aparellos son os ionizadores que é o que falamos antes da ionización, son os que ligan en caso de que a concentración de partículas sexa desfavorável. E simplemente este é o pleno ao caixote que acoplamos as máquinas de conductas. Entón, temos aquí de 2 a 8 saídas para levar os espaços. Aquí sería o sensor de cualidade do ar, que normalmente iría nunha zona
visualización. A ver se dá para aquí. Esta sería a visualización que teríamos na aplicación con todas as medidas da qualidade do ar que o sensor detecta. E nos espaços, importante, mira, se vos fixades, fica escondido, o sea, fica tudo oculto no texto falso, que ao final é importante. Entón, nos espaços, aquí non há máquinas, é dicer, non há ninguna máquina de climatización. O sea, podemos ter unha grella, podemos ter un difusor lineal e o único que temos é un comando de AirZone, que neste caso pode ser un Blueface, mas temos todo tipo de comandos que ao final isto é para adaptarnos á tipoloxía de obra e á elección do cliente. Se seguimos vamos a ver, vamos a seguir a andar pelo escritorio, mas en cada espazo que é importante teremos un comando a ligar o registro motorizado do pleno motorizado, o sea, do ISISON. Entón, teríamos aquí outro comando, outro escritorio, outro gabinete. Aquí estaría outro comando. Entón, aquí habería outro comando e ao final teríamos, a ver se aparece aquí, non está a aparecer, a ver, unha aplicación, mas estaba aquí a aparecer a ver se consigo de novo. Por certo, aquí temos outro comando. A ver se saio de aquí. A ver. Bueno, que iría para esta aplicación que vou por aquí. A ver. Agora acho que se vai ver. Esta aplicación da AirZone, onde temos a zona de climatización con todos os comandos. Aquí podes ligar, podes desligar, podes, por exemplo, por todos os comandos nun mesmo modo. Así temperatura de temperatura de set point, ligar todos, desligar todos, ligar só o cuarto, por exemplo. Bueno, tes aquí todas as opcións que precisas para o controlo, a gestión da tua instalación. Se tú tens un iDo, pois pode aparecer aquí como unha zona máis a maiores, con un iDo. Se tú tens un gateway para AQS, pois temos aquí de forma simple na mesma aplicación a gestión do AQS. E se tú tens un sensor de qualidade do ar, pois aquí tens todas as variables que está a ler este sensor e incluso as gráficas de como evolucionou a nivel de CO2, partículas, VOX, voláteis, humidade. Bueno, toda a información que temos no noso sistema está disponível en todo momento na aplicación do utilizador. O sea, é unha aplicación intuitiva, o sea, que é moito simples de utilizar. Incluso temos medidores de consumo tamén, por se alguén quere coñecer exactamente cuánto está a consumir a máquina, pois temos medidores que podemos ensamblar o sistema e medir tamén o consumo eléctrico da máquina. Dá para facer programações. Na man, climatización, ATS e qualidade do ar, que ao final é o importante que ten o noso sistema. Ofrecemos unha experiencia a nivel utilizador
con todo e ten todo a súa man en todo momento. Agora só uma última pergunta para também terminarmos. Para quem já tem um sistema fotovoltaico em casa, é possível acoplá-lo num sistema de AirZone, fazer um meio de, digamos, de aquecimento com os sistemas fotovoltaicos? Levamos moito tempo. Acho que é un dos maiores retos que temos, o sea, no futuro, poder idear unha forma simples e eficiente de integrar digamos, o sistema fotovoltaico o sistema da VAC. Levamos tempo vendo, no, parece moi simples porque en sí é simples, isto é, cando teño excedentes, se tiver excedentes, vou a aquecer un depósito, vou a subir a temperatura nunha zona. En sí é simples, o sea, digamos, o hardware o temos sen problema. Aí temos problemas, se calla, un bocado éticos, que se calla darían para falar noutro episodio do podcast, porque claro, ok, teño excedentes, estou fora da casa, por exemplo, teño todo desligado porque non quero ter todo desligado. De que forma podemos xestionar eses excedentes para que, ou ben, quentar un depósito se o cliente non quer, ou ligar unha zona se o cliente non quere. Dizer, esta decisión é difícil. O sea, é difícil no sentido de que nós podemos facer, por exemplo, ligar toda a casa e aproveitar ese excedente, mas se calla o usuario non quere ligar a casa. O sea, pela razón que sexa, se calla non precisa ou non vai a estar na casa, estás de ferias, non. Tamén temos éticamente se Airson e quen de introducir eses algoritmos para se calla facer algunha coisa que o usuario non pode facer. O sea, o tema eu acho que está máis por aí. Levamos tempo tentando de resolver esta cuestión de como incorporar de forma efectiva e eficiente a integración da fotovoltaica, que se calla é o único que nos falta. O sea, nunha instalación temos a ventilación, temos o aquecemento, temos os radiadores, temos as caldeiras, temos o techo, o pavimento radiante, o que for. Faltanos a fotovoltaica, mas eu acho que é un problema máis ético que a nivel de dispositivos, porque ao final a nivel de dispositivos é iso, cando a zona está desligada, ligar, mas claro, aí acho que tes que ter cuidado, porque éticamente, claro, non podes ligar unha zona se o usuario non quer, se calla enviar unha notificación ao usuario onde lle preguntes: oes, posso ligar a túa casa? Tes excedentes? E tes xis excedentes. Ligo a túa casa? Non ligo? Se calla sí, mas ainda estamos a investigar de que forma. Eu acho que un dos retos que nos faltan de aquí ao futuro é de forma eficiente unha coisa que permita iso, cando tes excedentes, facer cualquier coisa no sistema de climatización. É unha boa pregunta. De momento non teño unha resposta se calla incrível, mas é un reto que por parte de Son estamos a investigar desde há moito tempo. Ainda non temos a resposta, mas con seguranza en brevidade teñamos algo. Iago, eu tinha dito que não ia fazer mais nenhuma pergunta, mas posso fazer uma afirmação. Então, é o seguinte, eu acho que concordo com tudo aquilo que tu disseste, mas acho que há coisas que nós já conseguimos fazer. E algumas, na área que nós dominamos muitíssimo bem, na área do solar fotovoltaico, já é possível fazer. Ou seja, os inversores que têm um gestor de excedentes, a Fronius tem estas soluções, a SMA tem uma solução de gestão de excedentes verdadeiramente fabulosa. E sem colocar nenhuma questão ética, o aquecimento das águas quentes sanitárias já é possível de acontecer. Ou seja, aí o utilizador tem pouco impacto. Nós temos excedente fotovoltaico, a temperatura do depósito está a 38 graus,
vamos aquecer a água, vamos levar a temperatura da água aos 60 ou aos 65 graus, aquilo que for possível. No caso da Fronius, eles têm uma solução que se chama Home Pilot, que não é mais do que uma resistência que trabalha em corrente contínua, não em corrente alterna, e aproveita qualquer excedente para fazer um incremento da temperatura da água. E não faz perguntas a ninguém. Tem energia a mais, simplesmente coloca no depósito das águas. Coisa diferente é aquilo que tu estás a dizer do controle da temperatura das áreas. Aí, efetivamente, há que perguntar ao utilizador se quer ou não temperatura. A temperatura de conforto num quarto onde eu vou dormir, para mim, tem que ser entre os 18 e os 20 graus. Sim. E não é por eu ter energia a mais que eu quero mais temperatura. Exato. Ponto. Okay? Isso Dizer aqui uma segunda questão que nada tem a ver com isto. Para quem tem interesse e para quem tem necessidade em fazer reportes ESG e está a tentar fazer a certificação BREEAM, eu sei que, sobretudo, a certificação BREEAM é algo que começa a ser alvo de atenção, sobretudo por empresas não nacionais, que quando querem instalar o seu escritório procuram um edifício que tenha a certificação BREEAM. Ter, sobretudo, o IDU é ter acesso a informações com muita qualidade que permitam perceber qual é que é verdadeiramente o ponto do edifício energético. Ou seja, conseguimos ter acesso a dados com qualidade e num único sítio, que é muitas vezes a dificuldade destes edifícios é de obter de forma garantida, com qualidade e sustentada no tempo, acesso a dados. E o IDU permite ter acesso precisamente a este tipo de informação. E agora, nem mais perguntas, nem mais afirmações. Agora calmo mesmo, ok? Ok. Non, iso que estábamos a dizer. Ao final, os proxectos BREEAM, tipo BREEAM, ao final, há moitos puntos de influencia. Se calla Airzone aí, con o equipamento do IDU, simplemente, ten a ver con a monitorización. A monitorización do edificio, a capacidade que tes como dono de obra, utilizador ou responsável de manutención de poder ofrecer un límite de temperaturas, por exemplo, no inverno que ninguén soba de 23 graus, por exemplo, no verán non baixe de 24, 25, o que fose. Programações, ou seja, desta forma vas a facer unha instalación máis eficiente. Xa simplemente con que alguén non abrir a xanela, desligue o ar condicionado, xa iso, ter esa información nun sistema de control, nun STC, por exemplo, xa é unha coisa que soma puntos nese tipo de proxectos. O sea, obviamente porque xa é eficiente. O tema de desligar a máquina, evitar que alguén no inverno soba a súa área, estesa onde estesa, de 26 grados, 25 graus, 22 grados, xa de por sí vas ter unha instalación máis eficiente. O tema que falamos antes do analizar a cualidade do ar. Se tú sabes, coñeces a cualidade do ar do teu espazo, tú podes fechar unha grella. Non precisas de ventilación nese momento. Entón, nese momento, o sistema vai ser máis eficiente. Por qué? Porque non estás a aportar ar frío cando estás a climatizar en calor. Son decisións lóxicas que influen, obviamente, na eficiencia enerxética global do sistema. Xa non son un espazo. Se tes 300 espazos no edificio, obviamente as poupanzas son enormes. Iago, podes colocar novamente no ar, por breves instantes, a aplicação que nos estavas a mostrar do site da Airzone, por favor? Há lá uma frase que eu quero chamar a atenção. A ver, vamos a ver. No menu anterior, na vista da planta do edifício. Não, quando estavas na planta a navegar dentro dos escritórios. Ok, vale, é no simulador. Espera un momentiño. Compartillar. Vale. A ver que agora non me...
Showroom, ok. Aqui estamos de novo. Não sei onde estou. Ok, certo. Estavam aí. Não precisas de fazer nada. Queria só chamar a atenção para o rodapé. E que diz assim: concebido e fabricado na Europa. Ok? Ah, ok, vale. Muito bem. Sí, sí, sí. Isto para Eso é nós importante, é muito importante porque nós somos uns defensores férreos da produção europeia. No dia 3, no dia 3 de abril, nós vamos ter no Politécnico de Viseu, no Departamento de Engenharia Eletrotécnica, vamos fazer uma mesa redonda com 4 fabricantes europeus na área das energias renováveis, onde vamos precisamente falar da importância desta pequena frase: desenhado e fabricado na Europa. E a Airzone, em cima de todas as vantagens que traz para o nosso conforto, para a nossa qualidade de vida, tem este grande benefício. É um produto desenhado, fabricado na Comunidade Europeia. Exacto. É moito importante nese aspecto, o sea, ao final tamén unha capacidade que temos de adaptación ao mercado, digo español, mas é a mesma coisa. En Portugal e España sí que temos coisas que somos moito diferentes, mas é moito simples adaptar o produto se estamos aquí. Se estivésemos no Xapón ou na China, habería que convencer un xaponés, un xinés, para que fixeran o produto adaptado ao noso clima. Unha das grandes vantaxes que temos é que a fábrica está en Málaga. Entón, Málaga e Portugal, o clima é moito semellante en algúns aspectos. Entón, é a mesma forma de vida, os españois e os portugueses temos unha forma de vida moito semellante, un tipo de instalacións semellantes, un clima semellante. Sí que Portugal, o ser comprido, ten todos os climas que ten España, mas ao final seguramente podes asemellar unha cidade portuguesa a unha española sempre. Entón, é unha ventaxe que temos, o ser un produto deseñado e fabricado e con posvenda tamén na Península Ibérica, temos unha capacidade de adaptación a estes dois mercados. Ao final, sempre están á fronte de toda a tecnoloxía, mas ás veces esta adaptación co mercado europeo é máis difícil. A vantaxe que ten Airzone é que parece tecnoloxía xaponesa, mas sediada en Málaga, en España. Entón, sempre é moito máis simples, incluso para vosés ou para cualquier usuario, comunicarse con Airzone, que é adaptar o mercado e o produto a península, ao final, que é o que estaba a dizer antes. Españois, portugueses, somos quasi irmáns, é dicir, fomos durante moito tempo un mesmo país, e a tradición é moito semellante. Entón, a verdade é que unha ventaxe tamén nestes mercados que hai que aproveitar sempre. Obrigado, Iago. Nada, obrigado a vocês. Pronto, penso que chega então ao fim este segundo episódio da terceira temporada do podcast Pensamento Renovável. Queria agradecer mais uma vez ao Iago e também ao Fábio por ter estado connosco aqui neste episódio, por se ter juntado a mim e ao João, que já somos aqui uns veteranos na coisa, e dizer que, enquanto quase espectadora, basicamente, que considero que foi um episódio muito interessante, com muito conteúdo relevante e muito entusiasmante para todos aqueles que se interessam por esta área do AVAC. Portanto, dar os parabéns à Airzone pelo serviço e pelo produto que desenvolveu, que penso que agrega de facto muito valor a todos os consumidores. E pronto, penso que da minha parte é tudo. Obrigada a todos aqueles que assistiram e até ao próximo episódio.